Programa do Rubinho. Oferecimento Cato Supermercados, cada vez melhor. Boa tarde, Indaiatuba, pontualmente 12 horas. Estamos chegando com mais um programa do Rubinho. Você já sabe o nosso encontro de todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia, programa do Rubinho, primeiro horário, horário da manhã, horário do almoço e o segundo horário, 15, 10 para as 8, que já era o tradicional, agora passa a ser o segundo horário, segunda edição, sempre pelo canal 8 da Vivo Fibra, pela Ganet, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo e pelo nosso Facebook. Claro que o assunto que dominou já as primeiras horas da manhã, o duplo homicídio ocorrido em um motel na SP 75, quilômetro 46, sentido Salto, em Indaiatuba. O casal que foi encontrado morto dentro do motel a facadas, às 13 horas e 30 minutos, à 1h30, o doutor Luiz Fernando, que é o delegado responsável pelas investigações, já que o crime ocorreu na área da Delegacia Central, né, que pertence ao município. Ele trabalha com a possibilidade de duplo homicídio mesmo. Claro que são todas as possibilidades, mas nesse momento nós estamos falando de um duplo homicídio ocorrido em um dos quartos, em uma das suítes do motel. O casal que ficou durante 20 horas e aí foi encontrado morto. Claro que existe no intervalo, principalmente final de semana em motéis, um intervalo menor do que normalmente durante a semana, que são 12 horas, normalmente 4 horas, e a cada 4 horas vai se renovando os horários. Provavelmente isso foi o que aconteceu e em determinado momento não se respondeu mais. Mas isso a gente conta daqui a pouco, inclusive nós falamos agora há pouco, antes de entrarmos no programa, já está identificado o casal morto no motel. Ele é piloto de avião, piloto de aviação. Ele residia na cidade de Itu. O nome dele é Mário Sérgio de Lima Flores. Ele tem 42 anos, né? E a pessoa que estava com ele é a Gislaine da Silva. Ela que completaria 39 anos no próximo 4 de julho, né? Completaria 39 anos. Os corpos já foram removidos do local, foi feita a perícia, a pedido do doutor Luiz Fernando, foi pedida uma nova perícia no local, mas a polícia trabalha com a possibilidade, desculpe, não é a Covid não, tá? É a renite mesmo, em função desse tempo, me perdoe. E trabalha com a possibilidade mesmo, a pista mais forte é que trata-se de um duplo homicídio, já que a Gislaine da Silva apresentava ferimentos nas costas. Mas isso a gente conta daqui a pouquinho, tá certo? Porque nós vamos começar o programa, o final de semana marcado por muitos acidentes. Ele aconteceu entre um carro e uma bike, e vai ver o que acabou acontecendo. É mais uma vítima, caso de atropelamento. Segundo as informações, queria agradecer, mandar um abraço para o meu amigo Maia, né? Foi na rodovia SP 75, quilômetro 55. O Benedito Barbosa estava de bicicleta e ele resolveu atravessar a pista e não viu que uma outra pessoa vinha com o carro. E o choque acabou acontecendo, né? O choque acabou acontecendo e, apesar da Colinas fui rapidamente para o local, né? Infelizmente, o Benedito Barbosa já estava sem vida. O proprietário deste veículo, placas de Itu, parou imediatamente, acionou o resgate, ficou o tempo todo lá e disse que não tinha o que fazer. Ele, simplesmente, seu Benedito Barbosa, ele que mora em Elias Fausto, 58 anos, ajudante de pedreiro, foi atravessar a pista, não conseguiu e acabou sendo atropelado e teve morte no local. Mais uma vítima fatal por acidente de trânsito. Depois a gente vai trazer mais detalhes, tanto no JTV como no programa do Rubinho, mas infelizmente registrada
mais uma vítima fatal, SP-75, e aí nós estamos falando de um erro humano, aí é um erro humano, né? Ele foi atravessar, estava próximo, inclusive, aí de uma passarela ou uma outra situação que ele pudesse tentar atravessar do outro lado, mas infelizmente acabou tentando atravessar à noite, né? O veículo veio, tentou, mas não conseguiu, e o choque foi inevitável. Infelizmente, que Deus dê todo o conforto, conforte os corações dos familiares do seu Benedito Barbosa, ele que completou 50 anos, exatamente no dia 20 de abril. Então, infelizmente, mais um acidente de trânsito. Nós vamos trazer mais acidentes de trânsito e, curiosamente, nós estamos tendo um aumento de acidentes e, principalmente, um aumento significativo nesse mês de maio, quando há flexibilização, acaba realmente as pessoas aí fazendo esse tipo de... aumentam o volume de veículos nas ruas, avenidas e estradas, rodovias, e os acidentes acabam acontecendo. E nós estamos vivendo exatamente o Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo. E nós vamos conversar com o José Aurélio Ramalho, ele que é do Observatório Nacional de Segurança Viária, diretor-presidente da ONSV, né? Observatório Nacional de Segurança Viária, que está já há algum tempo aí comandando, né? Juntamente uma operação, podemos dizer assim, uma campanha juntamente com todos os órgãos municipais do estado com relação ao trânsito. E ele está com a gente, né? Daqui a pouquinho, então, o José Aurélio Ramalho está aqui com a gente. Nós vamos, então, podemos trazer mais um acidente enquanto ele se prepara ali, mostrando exatamente que nós tivemos aí um acidente, vários acidentes para você ter, ó. Acidente na Áureo Barnabé deixou um homem levemente ferido, acidente na SP-75 deixam 2 pessoas levemente feridos, motorista embriagado perde o controle e bate em comércio no Jardim Morada do Sol, e nós vamos trazer daqui a pouquinho também uma forma como você descartar corretamente as agulhas de insulina. E, claro, mais detalhes desse duplo homicídio na manhã. Foi do final da noite de ontem, mas registrado no início da madrugada de hoje, onde o piloto Márcio Sérgio Fernandes Flores, 42 anos, e a Gislaine da Silva, ela com 38, o casal foi encontrado morto depois de passarem 20 horas no interior de uma das suítes. Perfuração a faca, vários pontos do corpo. O que chamou a atenção é que a Gislaine foi apunhalada pelas costas também e o Mário Sérgio de Lima Flores recebeu uma facada também na altura do pênis, próximo ao pênis. Então, a polícia trabalha aí com algumas possibilidades, mas a mais forte leva para um duplo homicídio e não está descartado um duplo homicídio passional. Vamos aguardar. 1h30 nós temos a entrevista com o Dr. Luiz Fernando e você vai acompanhar tudo com a gente aqui, tá certo? Vamos lá para trazer para vocês. Infelizmente, né? Meu Deus do céu, foi um final de semana bastante movimentado com acidentes. Eu trouxe agora para vocês a vítima fatal, né? E lembrando que vamos trazer mais, e nós estamos vivendo exatamente o Maio Amarelo, né? Que é aí a prevenção dos acidentes de trânsito. E nós já estamos com o José Aurélio Ramalho, ele que é o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Boa tarde, seja bem-vindo, José Aurélio Ramalho, é um prazer conversar com você. Podia ser uma conversa muito mais de prevenção, mas nós temos que reforçar a prevenção porque sobe o número de acidentes de trânsito. Final de semana foi movimentado em Indaiatuba, inclusive o registro do 9º caso de vítima fatal por acidente de trânsito este ano em Indaiatuba. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde aos telespectadores aí da TV Sol. Vivendo aí o Maio Amarelo, mas marcado por muitos acidentes, hein, José Ramalho? Rubinho, o Maio Amarelo é um movimento que nasceu em Indaiatuba, dentro da nossa organização, está hoje já em mais de 30 países. E é justamente, Rubens, para a gente poder chamar a atenção da sociedade, sensibilizar a sociedade para esse problema que mata tanto quanto pandemia.
E a gente nota que esse assunto normalmente não está nem na pauta do poder público e nem da própria sociedade. Exatamente, as pessoas estão cada vez mais se utilizando do carro, a gente percebe as manobras que acabam acontecendo e muitas vezes a gente percebe por falta de conhecimento mesmo. É uma coisa terrível, as pessoas realmente preocupadas com o próprio umbigo e a gente acaba trazendo esse tipo de informação. E nós precisamos cada vez mais a conscientização, né, José Aurélio? Ó, Rubinho, nós temos trabalhado incessantemente para melhorar a questão da formação do nosso condutor. Na verdade, Rubinho, nós somos adestrados a tirar a habilitação, né? Se você lembrar quando você tirou a sua ou quem tirou a semana passada, nós somos adestrados a decorar a placa e a passar numa prova. Na verdade, nós não recebemos nenhuma instrução sobre percepção de risco, sobre compartilhamento de espaço público, da importância de seguir os protocolos, né? Essa palavra está muito em moda hoje, os protocolos da Covid, né? De usar máscara, manter o distanciamento. Então, o trânsito é a mesma coisa. Eu tenho os protocolos de atravessar na faixa de pedestre, de usar o cinto de segurança, de respeitar o limite de velocidade, né? E é o único ambiente, Rubinho, que gente mata gente. Se você tirar a guerra, né, é a única situação que gente mata gente. O caso da pandemia é um vírus, né, que está matando, né? Mas no caso aí é pessoas, é o ser humano matando o ser humano. Você acredita que a formação, eu concordo com você que é uma das causas. Nos países, vamos dizer, de primeiro mundo, a situação é melhor do que a gente, em função deles terem um treinamento ou a forma de tirar a habilitação diferenciada da nossa, a punição mais severa, porque a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E a gente percebe que muitas vezes, atropelou tal, vai responder em liberdade como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Rubinho, eu diria que é uma soma de fatores. Mas eu vou te dar um exemplo aqui clássico para você. A gente fala assim, o órgão mais sensível é o corpo humano, né? E do outro lado, o cidadão fala que tem a tal da indústria da multa, né? Ou seja, ele se mimetiza dizendo que tem a tal da indústria da multa. Eu vou te dar um exemplo clássico. Você sai aí da sua gravação, chega na tua casa, você vai entrar lá para almoçar rápido e tem que sair para um outro compromisso, a sua empregada, a sua esposa, alguém está lavando lá a garagem da sua casa, cheio de sabão, o que você faz? Você entra na mesma velocidade? De maneira nenhuma. Você vai diminuir muito para chegar. Porque o risco de acontecer... Por quê? É o risco de um acidente com você. Perfeito. Perfeito. Então, mas você viu, Rubinho? Ali você percebeu o risco. Perfeito. E a hora que você percebe, Rubens, você se previne. Agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa se constranger, não. Imagina. Você está no teu carro, começa a chover. Você reduz a velocidade na mesma rapidez de raciocínio que você reduziu lá na garagem da tua casa? Com toda certeza, não. Com toda certeza, não. Por quê? Porque você não percebe o risco. Então, Rubinho, esse conceito de percepção de risco tem que ser levado para dentro na formação do condutor, explicando que aquilo é perigoso e não que vai gerar uma multa. Perfeito. A gente é ameaçado durante a formação de condutor, olha, se você fizer isso, você vai ter tantos pontos na carteira, se você fizer isso, você vai receber tanto de multa. E aqui entre nós, Rubens, nós sabemos quantos de nós já foi parado numa blitz, já foi multado, tirando os radares, é óbvio, mas eu não estou fazendo crítica, muito pelo contrário, eu acho que os radares têm que ter sim, né? E a gente tem que mudar a cultura da questão da multa. A multa não é uma taxa, não é um imposto, a multa é uma infração. Perfeito. Você está fora da regra, você está fora do contexto. E antes de acontecer um acidente, Rubinho, esse que você narrou agora há pouco, certamente, segundos antes, aconteceu uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Com toda certeza. Você está coberto e razão. Eu falo que, eu aprendi que os acidentes são um triângulo, né? Vai acontecendo os incidentes, dá um acidente até que dá um acidente fatal, né? Existe esse triângulo. A gente está mudando até a terminologia. Tá. A própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, há 2 meses atrás, a gente, o Observatório Nacional, nós fizemos um trabalho também junto, e a terminologia que está sendo usada agora é sinistro de trânsito
ou ocorrência de trânsito. Perfeito. Não se usa mais acidente. Perfeito. Tá? Por quê? A palavra acidente, Rubinho, traz para a sociedade uma situação de fatalidade. Eu não tive culpa, foi uma obra de Deus. E não é verdade. Concordo. Se essas pessoas que se envolveram no final de semana, eu nem estou sabendo dessas ocorrências que você falou, fiquei sabendo rapidamente agora pelo seu programa. Certo. Mas eu garanto a você que, independente de fazer uma análise mais apurada, vai ter ali dentro componentes de negligência, imprudência e imperícia. E que se esses componentes tivessem sido percepção de risco pelo condutor ou pelo pedestre, quem quer que seja, certamente nós não estaríamos, nesse momento, narrando esta ocorrência de trânsito. Perfeito. Eu costumo acompanhar os acidentes, principalmente, inclusive, claro, os mais graves, e eu tenho notado, nos últimos anos, eu não me lembro de nenhum caso de acidente por falha mecânica. Todos eles por falha humana. E se você levar ao pé da letra, a falha mecânica pode ter acontecido porque você negligenciou na hora de fazer ali a manutenção do seu veículo. Não tenha dúvida que você tem razão. Estudos mostram no mundo inteiro que mais de 95% dos acidentes acontecem por falha humana. Ou seja, o ser humano falhou. Né? Esse trabalho que nós estamos fazendo do Maio Amarelo, o tema desse ano é respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. O tema desse ano, ele veio principalmente num momento muito difícil do país, onde que ninguém respeita mais nem a opinião do outro, né? Então, e a falta de responsabilidade. Então, é um chamamento para a sociedade, Rubens, para a gente ter essa questão do respeito e responsabilidade. Quando você está na faixa de pedestre aqui em Indaiatuba, ali no Parque Ecológico, você vai atravessar, você fica bravo, fica nervoso quando ninguém para você na faixa. E às vezes a pessoa passa ali a 60 km por hora, você fala, puxa, esse cara está correndo. Não, ele está na velocidade da via. Apesar que o observatório já manifestou ao poder público aqui de Indaiatuba para que as marginais, o entorno do Parque Ecológico, as velocidades sejam reduzidas a 50 km por hora, buscando padrões mundiais de circulação de pedestre, onde tem circulação de pedestre, essa velocidade ser reduzida. Só que se você falar para o cidadão, vou reduzir a velocidade no Parque Ecológico para 50 por hora, ele vai querer ficar bravo com o prefeito. Impressionante, é verdade. É verdade. Agora, desde que não aconteça, né, Rubinho, com o seu familiar, né? Quando você escuta uma notícia que alguém embriagado, ou morreu uma pessoa que estava sem cinto, ou uma pessoa morreu em cima da faixa de pedestre, você fica até assim, meio comovido, dá aquela olhada, mas você, quando isso for dentro da sua casa, aí eu queria saber o comportamento desse cidadão. Ele ia ficar indignado de saber que o filho, a esposa, a mãe, morreu em cima da faixa de pedestre porque o cidadão não parou na faixa. Eu costumo dizer o seguinte... Agora, ele mesmo, você faz a pergunta, você para na faixa de pedestre? Se nós conseguirmos, Rubens, e a imprensa, a mídia, tem um papel fundamental, Rubinho. As cidades, os países no mundo que conseguiram reduzir acidentes tiveram um papel da imprensa muito forte. Então, se nós conseguirmos que Indaiatuba pare na faixa de pedestre, e nós temos uma ação aí com o poder público para isso, já temos essa ação. Indaiatuba tem melhorado, eu tenho notado que algumas faixas, algumas regiões já se para na faixa de pedestre. Sim. Isso vai ajudar muito a cidade a reduzir o número de acidentes fatais. Com certeza. E você tem razão em cima disso, que a maioria dos acidentes de trânsito em Indaiatuba acontece exatamente na SP-75, que tem uma qualidade do asfalto excelente, a sinalização é ótima, então realmente aí passa pela imperícia e por uma série de razões que você tem falado. E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas se esquecem que os acidentes acontecem com os outros, mas os outros somos nós também. Então, se nós fizermos por nós e pelos outros, a gente vai conviver bem no trânsito. O caso da SP-75, Rubinho, eu queria fazer um parêntese para você. Nós, do Observatório, entramos no Ministério Público aqui em Indaiatuba. Infelizmente, esse processo foi arquivado, pedindo que a Rodovia das Colinas reduzisse, a B-Colinas, né? Reduzisse a velocidade no trecho urbano aqui da rodovia. Você percebeu, Rubens? Da Bandeirantes para Campinas, a velocidade é 80 km por hora. Sim. Da Bandeirantes para cá é 110.
Qual a diferença? Perfeito. O cidadão de Campinas vale mais a vida dele do que a vida do cidadão de Indaiatuba? E 80 km por hora, Rubinho, é uma velocidade altíssima para esse perímetro, onde você tem várias entradas da cidade. A cidade foi cortada pela rodovia. E hoje você está numa velocidade a 110 km por hora e você entra com um carro da cidade para a rodovia a uma velocidade de 40, 50, até ele ganhar velocidade. Isso é um perigo. Tanto que a maioria dos acidentes acontece nessas interseções. Tanto que nós pedimos para a rodovia ser reduzida em 80 km por hora. Não fomos atendidos. O Ministério Público também não deu atenção. A AB Colinas também não deu atenção. E as mortes continuam acontecendo. Né? O prefeito já foi acionado. A Secretaria de Mobilidade de Indaiatuba também estão aliados conosco. Pelo menos manifestaram assim. Mas nós não conseguimos avançar. Nós pedimos ajuda até do seu programa, para que a gente, toda vez que tiver um acidente fatal na rodovia, nós tivemos que atribuir a AB Colinas. Perfeito. Exato, que se você não está respeitando aí, não querendo respeitar a velocidade de perímetro urbano, vamos dizer assim, a coisa é complicada. E ontem nós tivemos, agora há pouco, mais um acidente com vítima fatal. No domingo passado, nós tivemos também um acidente fatal. Uma Kombi bateu na traseira de um caminhão e a maioria dos acidentes são na SP-75, sem dúvida nenhuma. Na cidade nós tivemos o caso daquela criança de 2 anos que atravessou a avenida, eu acho que foi o único na cidade, eu digo no perímetro urbano cidade, mas os demais na SP-75 você tem razão. Nessa época de pandemia... Esse negócio da avenida, Rubens, eu não tomei conhecimento desse acidente, uma tristeza para a família, mas eu tenho certeza que se a velocidade dessa avenida, se você pegar todas as avenidas de Indaiatuba, hoje ela deveria já ter uma velocidade igual ou inferior a 50 km por hora. Você pode ir aqui para Campinas, São Paulo, Tóquio, Nova York, as maiores cidades do mundo já estão adotando o que a gente chama de zonas calmas. Por exemplo, no centro da cidade, as velocidades não poderiam ultrapassar 30 km por hora. Perfeito. A gente pode achar, Rubens, que isso é uma velocidade muito alta, né? Aí eu peço uma reflexão com você, Rubinho. Você imagina você como cidadão, muitos que estão ouvindo agora, devem fazer caminhada no Parque Ecológico, até corrida. Um cidadão corre, normalmente 100 metros, mais ou menos, de 15 a 18 km por hora. Se eu desafiar você, Rubinho, correr 15 km por hora e chocar com a cara 100 metros lá na frente numa parede, você não vai querer. Com certeza. Mas é só 15 por hora, Rubinho. Eu fiz aquele teste. Você está entendendo, Rubens, a diferença da percepção do risco? Agora, se eu perguntar para você, Rubinho, 30 km por hora é rápido? Você fala, não, é muito devagar. Perfeito, a percepção está correta. Não é devagar. Não. A diferença de você estar a 30 e a 50 é a diferença da vida dessa criança estar viva ou não. Perfeito. Mas nesse caso... Porque a 30 por hora, o motorista consegue fazer uma manobra de segurança, frear, ou se houver uma colisão com a pessoa, com o pedestre, com o motociclista, certamente essa colisão leva a um ferimento e não ao óbito. Perfeito. Nós estamos vendo essa pandemia, como é que você está conseguindo fazer a divulgação disso? Como é que estão as empresas? Você está junto às empresas? Como é que está sendo feita essa divulgação? Que é fundamental e importante, a conscientização. Começa por aí, a conscientização é muito melhor do que a infração. A adesão ao movimento esse ano está muito bacana. Nós tivemos aí um amigo da cidade, aí, o Lima Duarte. Perfeito. Foi um grande parceiro na produção do vídeo do movimento desse ano. José? Acho que o vídeo está aí com a sua equipe, daqui a pouco a gente pode passar para o telespectador. Eu ia soltar agora, inclusive. Vamos soltar agora? Podemos soltar. Vamos soltar agora. Então. Vamos lá, depois você acaba continuando logo depois. Vamos lá. O momento exige respeito e responsabilidade. E as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta.
Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Lima Duarte, é importantíssimo que é uma pessoa de alto respeito e dando a informação importante. É esse tipo de campanha que faz muito bem para a gente. Queria que você falasse mais a respeito, José. Rubinho, você viu que a gente fez uma analogia com a pandemia, né? Ou seja, às vezes, como ele narra no próprio filme, né? A gente faz coisas que a gente não percebe que pode prejudicar quem está do lado. Então, quando você toma a decisão de beber, dirigir, usar o celular, é muito comum na nossa cidade, Rubinho. É inacreditável o número de pessoas usando o celular. Se você parar ali numa esquina no centro da cidade ou nas principais avenidas, ali na Kennedy, é raro você não ver um carro que a pessoa não esteja ao celular. Entendeu? Beber e dirigir é perigosíssimo. E falar ao celular é tão ou mais perigoso do que beber e dirigir. E as pessoas não têm consciência disso ainda, Rubinho. Então, pedimos aí a você, pela audiência que tem, e ter um projeto local aqui conosco de comunicação, para quando nós tivermos um acidente, nós não ficássemos só no factual. Né? Olha, morreu, coitado, chorar, que é isso que geralmente se faz. Não estou dizendo que isso não seja importante noticiar, mas a gente poderia pegar dessa notícia e tirar um aprendizado. Por que aquilo aconteceu? Né? Como que eu faço para evitar que aquela tragédia aconteça novamente? Entendeu? Porque senão toda semana nós vamos estar enterrando cidadãos de Indaiatuba por negligência e imprudência de outros motoristas. Com toda certeza. Ou mesmo do pedestre, e no caso desse caso do acidente, a pessoa com a bike foi atravessar na rodovia à noite. Apesar de tudo que nós falamos de uma rodovia, o tempo de frenagem e de visualização e frenagem numa rodovia, talvez com 80 por hora, de repente pudesse até ser menor o impacto, né? Aquilo que nós estávamos falando, né? Mas aí é uma tragédia, exatamente, né, exatamente. É meio quase que uma roleta russa, exatamente. Né? Porque a bicicleta, mesmo que ela tenha os componentes dela de sinalização, mesmo que o cara esteja com capacete, com aquele olho de gato, tudo, quando a bicicleta está de frente, você está com o carro atrás, você vê a sinalização. Exato. Quando ela está na transversal, como deve ter ocorrido na via, perfeito, ela fica preta, ninguém consegue enxergar. Né? Então, o camarada fazer uma travessia dessa, né, é muito perigoso. E a gente nota, Rubinho, que cada vez mais o álcool e o celular nas travessias de pedestres ou de ciclistas tem sido um grande fator de causar o acidente. Então, por exemplo, às vezes essa pessoa fez uma travessia e ela estava com teor de álcool acima. Então, ela perde totalmente a noção de percepção da distância do carro até ela. Entendeu? Ou muitas vezes atravessa a rua, Rubinho, falando ao celular. Eu já me deparei duas vezes aqui no centro que a pessoa, ela desce da calçada com o celular, literalmente ela esquece que ela está fazendo uma travessia. Você falou de travessia, lembrando, tem alguns pontos que nós temos aquela travessia de pedestre com uma lombada. Para um pouco mais alto que a pista, vamos dizer assim. Muitos motoristas, você percebe que ele diminui. Se você começa a iniciar, ele só diminui porque a lombada ele continua, ele passa por cima. E muitas vezes pode acontecer um acidente. Esse é o maior desafio de uma cidade, parar na faixa. Nós temos Brasília, eu frequento Brasília muito, Rubinho, em função do trabalho do observatório. Né? Nós que ajudamos a implementar a lei seca, a questão do airbag, do ABS nos automóveis. Então, nós temos várias ações legislativas. E Brasília se para na faixa de pedestre. E você vai para Caraguatatuba, você vai para, como é que chama? No sul, que tem a cidade
festas de Natal lá, Gramado. eu esqueço sempre o nome. Gramado. Se você for, Rubinho, você vai ver, todo mundo para na faixa. E sabe o que é mais engraçado, Rubens? Você também para. Tá Você certo, não para na tua cidade. E para lá. Mas se você for para Paraguá, você para. E você volta para cá, Rubinho, ainda comentando. Ah, eu tive em Caraguá, o pessoal para na faixa. Um detalhe que eu tenho notado aqui, eu costumo parar, normalmente eu paro na faixa de pedestre para a pessoa passar, mas muitas vezes você tem que parar já diminuindo e apertar o pisca-alerta, ou então pôr a mão para avisar, porque às vezes as motos passam do lado e uma coisa complicada isso. Você está fazendo certo. Até que a cidade toda tenha esse hábito, como acontece nessas cidades que eu citei, então a pessoa já sabe os pontos de faixa de pedestre e diminui a velocidade. Como a gente não tem o hábito ainda, isso que você está fazendo é o procedimento correto. Quando você identifica que vai ter um pedestre, você liga o pisca-alerta, acena com a mão, né, e tenta criar um ambiente seguro. É só assim que nós vamos fazer essa transformação. E a hora que todo mundo começa a parar na faixa, Rubinho, você cria uma cidade mais respeitosa. E parar na faixa, Rubens, quando você não bebe e dirige, não usa o celular, usa o cinto, você está fazendo uma coisa para se proteger. Perfeito. Quando você para na faixa, Rubinho, eu acho que aí é o ápice da cidadania. Porque eu não estou parando para mim, eu estou parando para você. Perfeito. Então eu acho que a questão da educação, do respeito. Quando uma cidade inteira começa a parar para uma pessoa que pode ser o pai dele, a mãe dele, o filho dele, ou seja... isso mostra a cidadania e a cidade como um todo começa a criar um ambiente mais positivo para o respeito e para a responsabilidade. Você falou perfeito, a coisa correta, responsabilidade é o que está faltando muita coisa nessa questão. Nós estamos vendo na pandemia nós contra eles, eles contra nós e na verdade está se transformando verdadeiramente uma loucura. E situações como você tem feito, como o Observatório tem feito, é fundamental porque a gente acaba colocando, vamos literalmente frear para ver o que nós estamos fazendo no trânsito. E também pegando as crianças para que possa vir uma nova geração diferenciada de tudo aquilo que está sendo criado. Eu acho que é fundamental isso. Rubinho, nós acabamos de doar para a cidade de Indaiatuba 6 mil livros para a primeira etapa do programa Educa, Educação de Trânsito nas Escolas. Nós fechamos uma parceria estratégica com o governo local, com o Gaspar, e nós vamos colocar a educação de trânsito na escola. Indaiatuba é uma das primeiras cidades do país a introduzir isso. Inclusive, vai ter um lançamento agora com o ministro da Educação, ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que fará esse lançamento nacional. Indaiatuba está dentro desse programa. Esse conteúdo foi desenvolvido pelo Observatório e doado ao governo federal para ser implantado nas escolas. Essa é a grande transformação. Transformar o trânsito pela cidadania. E a gente tem certeza que isso vai ser um avanço que virá. Nós precisamos fazer isso, porque senão nós vamos continuar enterrando pessoas mortas de maneira estúpida, que é a questão da ocorrência de trânsito. Perfeitamente. Assim como o Dilma Duarte falou, a vacina é a gente ter mais educação, mais empatia no trânsito. José Aurélio Ramalho, muito obrigado. Você possa voltar mais vezes ainda durante o maio, né? Que nós temos aí alguns dias do Maio Amarelo, mas ao longo do ano trazendo mais informações, a gente fazer uma matéria rodando a cidade, mostrando os pontos que podem ser melhorados, é uma forma da gente colaborar também com vamos dizer, com a cidadania. Isso passa a ser cidadania mesmo. Espero poder estar com você. Vai sim. Dando cobertura, inclusive, eventuais ocorrências, no sentido de levar informação para a sociedade para a gente mitigar isso e reduzir o número de ocorrências na cidade de Indaiatuba. Parabéns pelo programa, eu sei que você é um cara que luta por isso, né, e tem questionado sempre, tanto o poder público quanto o cidadão, ou seja, não dá para passar a mão na cabeça de ninguém nesse aspecto. Com certeza. O cidadão tem sim a sua responsabilidade, né? E nós temos, Rubinho, e precisamos da sua ajuda, da ajuda da mídia local, para fiscalização. Muitas vezes a gente vê que os poder público ele não fiscaliza em função da maneira com que o cidadão vê a questão da fiscalização. Eu não vou multar porque eu vou criar uma animosidade com o cidadão. Então, é uma coisa totalmente descabida, porque a minoria
Rubinho, é responsável pelos acidentes. Certeza. E nós não podemos deixar que essa minoria desobediente, que não tem responsabilidade, coloque em risco a vida dos cidadãos da cidade de Indaiatuba. Com toda certeza. José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, boa tarde, obrigado, como disse, que seja a primeira de várias, e é importante nós estarmos conscientes, não só no maio, mas em maio é o mês dedicado à orientação e atenção especial no trânsito. Um abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Até logo, até a próxima. Tá aí então, direto lá do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, muitas informações importantes. E o que ele falou é verdade, de repente alguns acidentes e nós podemos convidá-lo para ir para mostrar exatamente o que poderia ter sido evitado para que o acidente não tivesse acontecido. Bom, nós vamos soltar ao longo da nossa programação esse vídeo, né, estrelado pelo Lima Duarte, que é de conscientização, de alerta, isso é muito importante. Bom, no sábado nós tivemos, quando nós estamos falando de acidentes, um caso na área Barnabé. Vocês vão ver como é que foi o acidente, deixou, felizmente, apesar de ter batido num poste, um poste de sinalização municipal, olha só como é que ficou. Poderíamos estar aí falando de um caso grave, evidentemente se tivesse alguém de bike, de moto, ou mesmo a pessoa tendo aí essa situação, graças a Deus, ficou só nos bens materiais. Evidentemente que ele vai pagar o custo do poste, o custo da luminária, mas fica a atenção para que não aconteça, que a área Barnabé é uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade e nós temos que ficar atentos porque realmente os acidentes têm aumentado. Com o aumento do fluxo de pessoas de veículos, os acidentes vêm acontecendo. Bom, na noite de ontem, mas logo na noite, né, começando a noite, um acidente na SP-75. Apesar do acidente ter acontecido à noite, vocês estão vendo aí a destruição, podemos dizer, ao longo aí desse trecho da rodovia. Graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade. As duas pessoas feridas foram levadas para a unidade de pronto atendimento, ou seja, o UPA, mas graças a Deus, apenas danos materiais, e danos materiais a gente tenta dar um jeito. Se não der um jeito, pelo menos a vida foi preservada. E aí, rapidamente, o pessoal da Colinas foi lá, fizeram o atendimento, também o pessoal da limpeza veio para fazer a limpeza do local para que outros acidentes não aconteçam. As imagens são impressionantes, né, gente? Vamos falar a verdade, as imagens são impressionantes, mas ninguém ficou ferido. Sábado à tarde, né? Sábado à tarde, o que aconteceu? Vamos tomar uma, se for só uma não tinha problema. Aí a pessoa tomou mais. Perdeu o controle. Dá uma olhada como é que ficou na rua José da Silva Maciel, né? Ali na Morada do Sol. Acabou batendo aí nesse imóvel, deu um trabalho para o pessoal fazer a retirada do veículo e a pessoa foi levada para o hospital, depois foi para o UPA, depois levado para a delegacia, porque estava aí realmente entregue aí a bebida. Então, graças a Deus, também danos materiais, mas é um horário que podia ter gente andando para a calçada, criançada, e se tivesse aberto o comércio também poderia ter invadido. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Bom, agora eu quero falar para vocês do Tinho Restaurante. Meu amigo, Tinho Restaurante, voltando a funcionar aí, o almoço sendo servido de segunda a segunda, né? À noite até por volta de 7h30, 8 horas da noite, o pessoal está atendendo, com todos os protocolos de saúde, com todos os protocolos aí para 40% de ocupação do local, mas com a tranquilidade e as delícias que você só encontra no Tinhos Restaurante. Você está pela cidade ali, está pelo centro trabalhando, vai tranquilo ali, você vai ter aí, mas eu quero uma marmita. Vai lá que você tem também a marmita deliciosa. Tinhos Restaurante, Rua Cerqueira César 990. E pelo WhatsApp você pode até encomendar a sua marmita, pelo 1999851, né? 8507, eu disse para vocês, Tinhos Restaurante. Tá certo? E com o Tinhos Restaurante nós vamos até os nossos parceiros, Caio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa do Rubinho. Daqui a pouco tudo sobre a morte do Mário Sérgio de Lima Flores, piloto residente em Itu, e a Gislaine da Silva, residente em Indaiatuba, ambos encontrados mortos com facadas no interior de uma das suítes do motel
ali no quilômetro 46 da SP. A gente volta já já. Você sabia que pode ajudar as entidades da FEAI em todas as suas compras? É isso aí! Em todas as compras, basta pedir o cupom fiscal e doar para a FEAI. Você faz a sua parte da responsabilidade social e as entidades agradecem, continuando e expandindo suas atividades. Sempre que você encontrar esta marca, significa que é uma das 24 entidades da FEAI. Então está combinado. Comprou, doou, ajudou. FEAI e TV Sol, unidos pela comunidade. Sua família precisa de segurança para viver o que a vida tem de melhor. Conheça os planos Flex do AOC. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação tabelada, coparticipação por porcentagem dos valores e cobertura hospitalar. Um deles é do jeito que a sua família e a sua empresa precisam. Entre em contato e saiba mais sobre as condições de cada plano. 12h40, isso caiu 42. 12h41, nenhum, 2 eu tô com 2 na cabeça. O Corinthians tomou um vareio de bola do Palmeiras ontem. O Palmeiras teve dó do Corinthians, tá? Essa é a realidade do futebol, é isso que é o gostoso, claro, para quem perdeu é horrível, mas não existe ninguém que fica no topo o tempo todo, ninguém que fica embaixo em todo o tempo sendo um grande time. O Corinthians está pagando por aquilo que eu falei lá atrás, quando começou a construir a arena, eu falei, vamos deixar o Bradesco construir, como foi no caso do Allianz Parque. Não, fez o que fez, está pagando o preço de hoje. As contratações aí que o Corinthians fez, uma vergonha. E está passando o que está passando aqui. O menos culpado é o treinador. Evidentemente que não tem qualidade técnica, tem que fazer uma limpa, tem vários jogadores aí que precisam ser dispensados. O Luan não, o Luan voltou a jogar alguma coisa. Tem jogadores que não podem estar vestindo a camisa do Corinthians. E eu digo uma coisa, se não fosse Palmeiras, não passaria para o Bragantino. E se passasse pelo Bragantino, perderia para o São Paulo. Hoje o Corinthians, vamos dizer, tecnicamente está abaixo do Bragantino. É a grande verdade. Não tem o porquê eu esconder. E o São Paulo ontem passeou, né? Foi 3-0, acabou 3-0 mesmo, Caio? 4-0. E o Corinthians não tomou de 4-5 porque o Palmeiras não quis. Essa é a grande realidade. Não sei se é o Dorival Júnior que vai ser treinador, vai precisar dar uma chacoalhada e o Corinthians vai lutar para não cair. E se cair é porque tudo isso que está acontecendo aqui atrás. Né? E pensar que 2018 o time estava bem, né? 2019, só que é isso aí. Essa é o reflexo de um André Sanches, de tudo que passou. Do seu André Sanches, que teve a oportunidade de assinar um contrato para que o Bradesco construísse o estádio para o Corinthians. Olha o custo que está esse estádio. Olha o custo que está. E olha o Palmeiras do jeito que está. Ah, mas vai a Crefisa. Não interessa. Vai fazer a coisa certa. Olha o São Paulo. Essa é a realidade. E olha que o São Paulo está realmente com dificuldades financeiras também, né? Mas o que tem que fazer? Recolhe o trem da aterrissagem e fica na dele, vai pagando aqui, vai acertando. É isso que o Corinthians tem que fazer. Está devendo mais de 1 bilhão por incompetência. Uma equipe que tem 35 milhões de torcedores passar por isso. Isso é má gestão. E sabe por que acontece isso? Porque os dirigentes fazem e não acontece nada com eles. Eles saem e quem fica pagando o pato é a torcida. Por isso que eu falo para vocês, é uma vergonha. O que o Corinthians está passando hoje era esperado. E eu estava esperando que isso passasse antes. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Tá certo? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Os números do Covid-19. Meus amigos, é verdadeiramente aí uma montanha russa.
Nós chegamos a ter ontem 17 ou 18 pessoas 17 pessoas internadas na UTI Covid. Preste atenção nos números nas últimas 24 horas, Hospital Augusto de Oliveira Camargo. UTI, de 24 leitos, 21 estão ocupados. Enfermaria, eram 44 ontem. Foi para quanto? 51. De 60, 51 leitos de enfermaria estão ocupados, né? UTI externa, passamos a ter 100% novamente ocupados. As 4 vagas, os 4 leitos contratados pela Prefeitura em Arthur Nogueira, os 4 estão ocupados. Graças ao bom Deus, 3 pessoas receberam alta do Covid-19. Infelizmente, um caso, uma pessoa perdeu a vida para o Covid-19 nas últimas 24 horas no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Um caso positivo, uma mulher de 70 anos. Não houve transferência de setor e 50 casos positivos estão internados. Agora nós pegamos. Vamos lá. 3 altas e, infelizmente, um óbito. Nós temos o número de 4. 4 vagas foram abertas. Nas últimas 24 horas, 9 pessoas foram internadas. Os números começam a subir mais uma vez. As pessoas se esquecem, né, que flexibilização não é relaxamento. A conta chega, tá certo? É lamentável, mas essa é a realidade. Por incompetência de governo federal e de governo estadual. Eu defendo já há algum tempo que os municípios deveriam ter total condições de administrar o seu problema total do Covid. Eu volto a dizer isso, que vocês não se assustem se daqui uns dias nós chegarmos aí a 100%. Nós já passamos de 80% de internação, tanto UTI como quartos normais, como enfermaria. Nós já passamos e os números estão aí. Chegou o frio. Quem quiser defender A ou B, para mim, meu filho, eu já disse, meu voto é nulo para presidente e para governador hoje, tá certo? Essa é a grande realidade, tá? E eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês, rápida. Não acreditem em golpe militar. Não acreditem nisso. Não existe espaço para isso. 63, 64, quanto do golpe, a imprensa não era da forma que está, que é hoje. Eu digo imprensa, a informação é muito rápida. E eu gostaria, vocês acreditam que um golpe militar o Brasil teria o apoio que se tocou naquela época? Você acha que os Estados Unidos com golpe vai fazer o quê? Você acha que nós não ficaríamos isolados? E nós não temos condições de ficar isolados. Então esqueça, isso é só bravata. Essa é a realidade. Nós temos que buscar o problema, resolver o problema. E a solução é vacina no braço. É evitar aglomeração e não é trabalhar. É álcool gel, é máscara. Eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui. Essa é a realidade. Fora isso, é só conversa mole para a campanha eleitoral. Por isso, hoje, o meu voto é nulo para presidente e para governador. Essa é a grande realidade. E digo mais, escreva que não vai acontecer nunca. O que se tem hoje é PT e anti-PT. O que se tem hoje é PT e anti-Bolsonaro. Essa é a realidade. Porque se o Lula estivesse num partido do centro, estaria eleito. Uma terceira via aqui que possa desfazer isso aí, pode acontecer, pode. Mas hoje vai para as eleições de 2022, Bolsonaro e Lula. Só que o Lula, o problema do Lula hoje é o PT. O Lula sozinho vence as eleições. Escreva o que eu estou dizendo, tá? Mas não tem meu voto, tá bom? Não tem meu voto. Os dois, lá na frente, hoje, meu voto para presidente é nulo. E para governador a mesma coisa. E chamo a atenção, como é que as pessoas podem ser maldosas da forma que foram tratadas o Bruno Covas? Você pode não gostar dele, não ter votado nele, não votar nele nunca. Nunca mais quem não votou não vai votar mesmo, né? Mas tratar a morte dele de uma forma cruel, foi abatido, graças a Deus. Vocês estão de brincadeira, rapaz, vocês estão de brincadeira, sabe?
eu cada vez mais me afasto de certas pessoas, porque essas pessoas são tóxicas. É a realidade. Essas pessoas são tóxicas. A política não é eu contra você e nem você contra eu. Nós vamos discutir ideias e é por isso que hoje anulo meu voto para presidente. É uma vergonha o que está acontecendo dessa briga do bem. Não tem santo nisso aí. Quem quer defender, defenda. Não tem santo. Como é que você justifica o filho do presidente vereador e discutir sobre política de saúde quando dá compra da vacina? Me explica isso. Se o filho do Lula ficou rico trabalhando no zoológico, o que o filho do presidente, que é vereador, vai fazer lá? Cada um defenda a bandeira que quer. Radicalismo comigo chega. Nunca gostei. Então, não torço para bolsonarista e não torço para petista. Por isso, anulo meu voto hoje. Se tiver uma terceira via que eu acho que posso fazer bem para o Brasil, eu voto. Caso contrário, eu falo mesmo. Porque o meu compromisso com vocês, eu tenho a liberdade da casa para pôr meus pensamentos. Você quer defender? Falar em abater o adversário? Não tem noção do que estão falando, gente. Não tem noção do que estão falando. Bom, vamos lá, gente. Uma coisa que é importante, como descartar as pessoas que têm agulhas para insulina, como descartar para evitar acidentes. Acompanhe. Meus amigos, no programa anterior nós terminamos com a Brenda mostrando esse recipiente plástico, né? Um amaciante vazio com agulhas para insulina, para quem tem diabetes. E por que está aqui? São produtos aí bastante perigosos, né? Eu queria que você explicasse como é que funciona, de que forma que as pessoas podem descartar isso, Brenda. Todo o material que eles são provenientes das ilhas ecológicas, eles vão para o centro de triagem, que é localizado no aterro de Indaiatuba. E o que acontece? A nossa separação ela é feita manualmente. E o que a gente tem encontrado muito? Seringas de insulina. Então a gente está tentando fazer esse trabalho de educação ambiental para poder informar aonde deve ser colocado esse material corretamente. Perfeito. A gente sempre pede para estar entregando em materiais assim, que eles são um pouco mais resistentes, e nos postinhos de saúde. Se eu tiver, por exemplo, uma caixa de leite da caixinha que o pessoal costuma falar, eu posso descartar naquilo lá? Pode sim, aí a gente pede para abrir e depois passar uma fita isolante, por exemplo, e entregar no postinho de saúde também. É sempre bom lembrar, gente, isso entrega no posto de saúde do seu bairro, enfim, é para ter todo o cuidado, porque as pessoas acabam aí, eles vão mexendo com as próprias mãos, isso vai machucar, pode ocasionar aí uma série de problemas e aqui está a forma correta de se descartar essas agulhas de insulina ou, enfim, esses produtos que você usa em casa e, de repente, pode machucar alguém. Brenda, as pessoas podem ter mais informações da Corpus de que forma? Pode estar acessando a nossa rede social, nosso Instagram, @corpus_saneamento. Ali eu vou encontrar muitas informações, horário de passagem da coleta de resíduos, enfim, ali tem tudo. Isso e além do uso correto das ilhas ecológicas também. Isso é o mais importante. Gente, nós temos que bater muito. Nós temos uma cidade, claro que precisa aumentar, evidentemente, mas muitas cidades não têm. Nós temos essas ilhas ecológicas que, olha, ajudem muito, tanto a separação dos resíduos em casa, como para eles também. Então é uma forma de nós trabalharmos ecologicamente correto. Repetindo o endereço para as pessoas procurarem a Corpus nas redes sociais. Corpus_saneamento. Meus amigos, aguarde que nós vamos com mais novidades para vocês, sempre pensando no bem comum de toda a comunidade. Com imagens do Nenê Rubinho Queiroz, aqui da Corpus, para o programa do Rubinho. Meu Deus do céu, gente. Tomar todo o cuidado. A gente muitas vezes não presta atenção, né? E essa é coisa tão fácil de se fazer para evitar. Você imagina quantas pessoas aí, os funcionários da Corpus, acabaram... Só um minuto, gente. Vontade de espirrar. Não é Covid, tá, gente? É a rinite e hoje está atacada. Jesus, hoje está atacada, tá bom? E depois da manhã, já completo 15 dias que eu tomei a vacina, tá bom? A respeito desse caso aí, muitos, vocês já viram, as pessoas são levadas até para tomar aí coquetel, porque pode haver contaminação. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É muito complicado. Bom, meus amigos, feito tudo isso para vocês, vocês vão acompanhar a matéria sobre o duplo homicídio registrado pela polícia e daqui a pouquinho a gente volta. SP-75, sentido Salto, Indaiatuba, marginal direita. Exatamente segunda-feira, né?
Hoje que nós estamos vivendo, 17 de maio de 2021. Mistério neste motel. A polícia é chamada depois de um casal passar 20 horas no interior desse local. Aí, quando se passou esse horário, foram falando a cada tempo, até que não responderam mais pelo interfone. As pessoas foram para lá e trancado, chamada a polícia. O local é aberto depois de muita insistência, com a chave reserva. E quando entraram, a cena era a seguinte: o homem caído, próximo à cama, várias estocadas de faca, uma delas próximo ao pênis. A mulher já próximo à toalete. O que teria acontecido? Verdadeiramente um mistério. A polícia busca informações, o Instituto de Criminalística já esteve no local, o Dr. Luiz Fernando já assumiu as investigações, já que esse ponto pertence à delegacia do município, um grande mistério. Fazia muitos anos que nós não tínhamos um duplo homicídio, ainda mais dessa forma. Um casal vem para o motel, aí ocupa uma das suítes, um veículo foi localizado no interior, provavelmente foi o que trouxe o casal, é um Polo, as placas nós não vamos divulgar. Há informações de que a polícia já teria encontrado a arma do crime, mas tudo isso passa a ser para ser respondido aí nas próximas horas. O que teria acontecido? Uma terceira pessoa entrou junto no momento em que o casal entrou? Tudo isso será respondido nas próximas horas. Até esse momento, um mistério, uma tragédia no interior deste motel. E você vai acompanhando tudo isso dentro do programa do Rubinho. Com imagens até aqui dele, Nenê Rubinho Queiroz, marginal direita da SP 75, sentido Salto, em Indaiatuba, para o programa do Rubinho. Mistério daqui a pouquinho, 1h30, nós teremos a coletiva do Dr. Luiz Fernando, talvez façamos aí ao vivo pelo Facebook, então pode acompanhar, provavelmente faremos aí a respeito. O casal foi identificado, trata-se de Mário Sérgio de Lima Flores, ele tinha 42 anos, piloto, né, residente em Itu, né, e ela, Gislaine da Silva, 38 anos, residente no Jardim Eldorado. Ela acabou levando facadas estocadas nas costas, ele tomou no tórax e também próximo ao pênis. O doutor Luiz Fernando trabalha com a possibilidade realmente de duplo homicídio, pode ser passional, mas claro que não é descartado nada. Agora, está identificado, esse casal passou 20 horas nessa suíte, provavelmente final de semana, né, de sexta-feira a partir das 18 até as 10, 11 horas da noite do domingo, os motéis trabalham com intervalos de 4 horas. É a partir do domingo, 10 da noite, que passa a ser 12 horas. Então, eu acredito que a cada 4 horas o casal foi sendo contatado pela portaria. Em determinado momento não se teve mais contato. Aí foram até o local, né? A porta trancada, foi chamada a polícia foi junto, foi aberta com uma chave reserva e o casal encontrado, ele nessa situação próximo à cama, ela caída no banheiro e a faca provavelmente, segundo informações, poderia ter sido deixada lá. Isso nós vamos saber daqui a pouco. O certo é que esse crime aconteceu agora à noite e nós vamos aí a respeito disso. A polícia levanta várias possibilidades, vamos ver aí a respeito disso. Vamos ver aí, a polícia trabalha com algumas possibilidades, vamos aguardar que eu tenho, aí vou deixar para o doutor Luiz Fernando falar, eu tenho algumas informações que me chegaram, mas evidentemente que vou esperar aí o doutor Luiz Fernando, se não for falado nada, eu vou perguntar a respeito das informações que eu tenho. Então aguarde, provavelmente o e-mail nós estaremos ao vivo, juntos aí pelo Facebook, logo mais à noite, JTV, programa do Rubinho, a gente vem com mais informações a respeito deste caso,
a princípio um duplo homicídio. Ele, Mário Sérgio de Lima Flores, residente em Itu, piloto, e ela, Gislaine da Silva, 38 anos, residente no Jardim Eldorado. Tá certo? Muito bem. Feito tudo isso, meus amigos, nós estamos indo embora. Logo mais nós vamos trazendo mais informações para vocês, mas lembre-se, né? Máscara, álcool gel, higienização das mãos e evitar aglomeração. Uma boa tarde para vocês, até logo mais. Estaremos juntos, se Deus quiser, Ele há de querer. E eu fui. Programa do Rubinho. Oferecimento. Cato Supermercados. Cada vez melhor.